Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Essa daqui é a última aula da Revolução Russa. Essa daqui é a aula que a gente vai falar de Stalin, portanto, o stalinismo, né, que vai ser implementado na Rússia a partir da morte do Lenin, em 1924, e fica na Rússia até 1953 para 54, com a morte, né, do Stalin. Então, observa aí, são 30 anos de ditadura stalinista dentro da União Soviética. Vamos ver o que o Stalin fez. Bom, primeira coisa, é uma ditadura totalitária. Bom, quando eu falo ditadura totalitária, a gente já precisa entender que é justamente o totalitarismo aquilo que aproxima Stalin a Hitler. Então, eu tenho uma definição de totalitarismo na minha aula de fascismo aqui do canal, tá? Que eu vou colocar nesse card aqui em cima. Então, assista, veja o que é a definição de totalitarismo aqui no canal, aqui em cima, e depois volte para essa aula, se você ainda não souber o que é totalitarismo, né? Porque é justamente isso que aproxima o Stalin do Hitler. Ou seja, grosso modo, vou falar rapidinho, porque na aula eu levo 15 minutos para explicar isso. Totalitarismo significa que eu tenho um governo de um único homem, ditatorial, que tem uma ideologia oficial sendo implementada por esse governo, que todo mundo precisa concordar, que eu tenho uma polícia bruta, violenta, eu tenho a população amedrontada, eu tenho censura, controle da educação, valorização da guerra, culto ao líder, enfim, tem uma imensa quantidade de características no totalitarismo. Totalitarismo é algo que tanto Stalin, como Mussolini, como Hitler vão implementar nos seus países. Tudo bem? Ah, então por isso que fascismo é igual a socialismo. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Os dois têm em comum uma característica, que é o totalitarismo. Mas a relação com a economia é totalmente diferente. Os objetivos são totalmente diferentes. Tudo bem? Tá claro? Então não diga que socialismo e fascismo ou nazismo são a mesma coisa, é todo mundo. Não. Não. Se você disser isso pro Stalin, o Stalin te mata. Se você disser isso pro Hitler, o Hitler te mata. Se você disser isso pro Mussolini, o Mussolini te mata. Tá? Eles não são a mesma coisa. O Hitler matou um monte de comunista, o Stalin matou um monte de fascista. Então você dizer que um é igual ao outro é uma loucura. Tá? Não confunda uma coisa com a outra, tá? Tudo bem? Eles têm algumas características em comum, mas isso não significa que eles sejam iguais, que os dois sejam de direita ou que os dois sejam de esquerda. Tudo bem? Então vamos embora. Uma das coisas que o Stalin faz é a eliminação da oposição. O Trotsky, que tinha sido rival do Stalin na disputa interna pelo poder, vai ser morto no México em 1940. Ou seja, o Trotsky vai ser perseguido por 16 anos até ser assassinado por um agente enviado pelo Stalin. Observa o tamanho da loucura do cara. Tudo bem? Observa o tamanho da loucura do cara. Perseguir alguém por 16 anos até matar. Isso é muito típico, tá, do Stalin. E vai se tornar um comportamento padrão do Estado soviético, stalinista. Por quê? Porque vai se formar uma chamada nomenclatura. Uma chamada nomenclatura. Essa nomenclatura, o que é? É uma abordagem, né, da alta burocracia do Partido Comunista da União Soviética, né? Essa alta burocracia vai ser completamente corrupta. Então os caras vão literalmente se matar pelo poder. Então a nomenclatura, essa elite do partido completamente corrupta, vai fazer de todos os meios para aplicar os mais absurdos golpes para permanecer no poder ou para se aproximar do poder. Então o Stalin mata um monte de gente, porque tem um monte de gente tentando matar o Stalin. Tudo bem? E a mesma coisa nos cargos mais lá de baixo. Então uma corrupção brutal se forma, se institui,
desde os tempos do governo do Lenin. Quando a gente tinha lá o comunismo de guerra, a população já dizia: morte aos bolcheviques, todo poder aos sovietes, porque a população já estava começando a ver, lá no começo do governo do Lenin, a formação da corrupção na cúpula do governo socialista, né, dos bolcheviques, que estava levando a comida embora e não estava distribuindo por igual, e estava a população passando fome, enquanto uma parte da elite enriquecia. Então essa corrupção vai gerar essa nomenclatura. Por que nomenclatura? Porque são os títulos, né? São os cargos, são os nomes, né? Que você tem. Ah, eu sou secretário-geral do partido, eu sou conselheiro, eu sou secretário, eu sou não sei quem. Então essa nomenclatura, né, que vai se metendo em todo tipo de falcatrua e manter a população alheia a isso. Tá? Então esse processo de corrupção que vai, em última análise, contribuir decisivamente até os anos 80, né, para o empobrecimento da Rússia e a eventual falência da Rússia, tá? Lá no final dos anos 80, né, na metade dos anos 80, já está falida no final dos anos 70, mas nos anos 80 que abre o bico mesmo, né, que precisa, com o Mikhail Gorbachev, mudar a sua estrutura, mudar a sua forma de governar e de ver o país. Bom, Stalin promove uma burocracia estatal, ou seja, tudo era controlado pelo Estado, tudo precisava da aprovação de alguém do Estado, tudo precisava da aprovação, em última instância, dele, Stalin. Então essa situação é uma situação complicada, né, da burocracia, porque sempre que eu tenho muita burocracia, sempre que eu tenho muito controle, eu estou favorecendo corrupção, né, porque para as coisas funcionarem, para as coisas andarem, eu preciso da aprovação de alguém. Se eu preciso da aprovação de alguém, o que tem que fazer? Tem que fazer o carimbo, né? Então eu tenho que pagar um dinheirinho, eu tenho que fazer um favorzinho, né? Então essa burocracia não é uma burocracia criada por um bom motivo, é uma burocracia justamente para fazer andar só aquilo que é interessante para o partido que funcione, né? E aí a gente trava tudo aquilo que não é importante para o partido. Tanto que o Stalin tem uma frase atribuída a ele que diz o seguinte, anota aí: para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Quer dizer, para os amigos, o projeto dos amigos avança. Para os inimigos, a lei. A lei se ocupa de barrar qualquer pretensão dos inimigos de Stalin, né? Tamanha a burocracia, tamanhos os entraves. Depois, outra característica do governo do Stalin, controle do ensino e das comunicações. O Stalin vai investir em cinema, o Stalin vai investir em arte, o Stalin vai investir em escola, só que é uma escola, é uma arte que tem por objetivo te ensinar a gostar do Stalin. Olha só aqui, né, a família russa, né, o menininho e o retrato do Stalin ali. Ou lá na outra imagem, né, o Stalin sendo saudado pelos trabalhadores, pelas diferentes etnias que compõem a Rússia. Aliás, essa é uma outra característica, né, do governo do Stalin, a russificação das outras nacionalidades. Então eu tenho outros povos, né, Turcomenistão, Tadiquistão, esses povos que vão ser incorporados à União Soviética, que eu vou fazer de conta que eles não existem. Né? Eu vou fazer de conta que eles também são russos, vou fazer de conta que eles também são eslavos. Lembra? A União Soviética, ela começa na Eurásia, né? Começa na Europa e termina lá no Japão quase, termina lá na Coreia. Mas eu vou fazer de conta que é todo mundo igual. Né? Eu vou russificar as outras nacionalidades. Como? Com propaganda governamental, que está aqui, né? A propaganda governamental vai convencer você que o país está indo bem, que a sociedade está indo bem, que tá tudo indo bem, né? Quando necessariamente não está indo tudo bem, mas eu vou te convencer, eu vou tentar te convencer disso, tá? Vou também construir uma ideia de que o Stalin é bonzinho, vou construir uma ideia de que a revolução foi boa e, né, vou apagar a memória do povo russo. Como que eu vou apagar a memória do povo russo? Aqui, ó. Observa esse quadro. Você está vendo aqui que eu tenho esses dois homens? Esse é o Lenin, esse é o Trotsky. No outro quadro, você vê o Lenin, mas cadê o Trotsky?
Percebeu? Eu tenho também essa outra pessoa aqui. Cadê? Não aparece naquele outro quadro. Ó, essa pessoa aqui, tá vendo? Quando eu vou lá no outro quadro, eu encontro essa pessoa. Lá na pontinha. Você consegue perceber? Deixa eu chegar mais perto para te mostrar. Olha aqui. Essa figura aqui está lá na ponta. Este cara aqui não está presente lá. Este cara aqui, cadê? Aqui, não está presente aqui. Ou seja, onde estão? Essas pessoas foram apagadas intencionalmente, ó. Essa figura aqui também não aparece lá na outra metade. Perceba que aqui o quadro é dividido em dois, né? Na verdade, eu tenho... Cadê? Aqui. Né? Isso daqui é a foto que está repetida lá no outro lado, tá vendo? Então, essa figura aqui está lá na outra ponta. Essa figura aqui está aqui no comecinho. Tudo bem? Essa figura aqui está aqui no comecinho. Tá vendo? Então, isso daqui é um quadro, né, uma fotografia, que vai ser editada, que vai ser apagada, porque eu quero convencer a população russa, eu, Stalin, quero convencer a população russa de que o Trotsky não foi uma figura importante. Na verdade, eu quero convencer a população russa de que o Trotsky é uma figura ameaçadora, que você não deve seguir o Trotsky. Então, se o Trotsky é ameaçador e o Stalin é o guia genial dos povos, eu vou editando, eu vou apagando, eu vou ressignificando o passado. Olha só que interessante, né? Você ressignifica, você reescreve o passado. É por isso, é daí que vem o livro do Eric Blair, né, que a gente conhece como George Orwell, chamado 1984, em que você tem um ministério, né, que é o Ministério da Verdade, que vai reescrever o passado para atender aos interesses, né, para atender aos interesses do governo, para atender aos interesses do partido. Então é muito interessante isso, a gente precisa ficar muito atento a isso. Né? Ao como que a gente olha para o passado, as tentativas de reconstrução do passado, né? A apropriação que o presente faz do passado. É muito importante essa discussão. Tudo bem? Bom, planos quinquenais, do ponto de vista econômico, a gente tem os planos quinquenais, ou seja, a partir de 1928, né, até 33, a gente tem o primeiro plano quinquenal. Entre 23 para 24 e 28, a gente tem a NEP, Nova Política Econômica. Em 28, o Stalin fala, agora a gente não precisa mais da NEP, agora a gente vai ter os planos quinquenais. O que dizem os planos quinquenais? O primeiro plano quinquenal vai investir em indústria de base e vai falar aqui dos kolkhozes e sovkhozes. Kolkhozes são as cooperativas e os sovkhozes são as fazendas estatais. Então, eu vou me apropriar de terras para o Estado e o Estado vai produzir nessas terras. E tem outras terras que são as cooperativas agrícolas, que são os kolkhozes. Tá? O Estado ainda vai investir na indústria de base. Por que investir na indústria de base? Porque não tinha. A Rússia não tinha indústria de base. Lembra, a industrialização russa é um reflexo de transbordamento, né? É um transbordamento da indústria europeia. Então, a indústria de base russa precisa se constituir e só vai se constituir sob o governo do Stalin. Segundo plano quinquenal, estímulo ao consumo e desenvolvimento tecnológico. Então, repara que primeiro indústria de base, depois consumo e desenvolvimento tecnológico. É importantíssimo o desenvolvimento tecnológico. Um país que não produz desenvolvimento tecnológico é um país que permanece no atraso. E um país que permanece no atraso é um país que fica para trás. Por isso, qualquer país do mundo está interessado em desenvolver conhecimento, em desenvolver ciência. Tudo bem? Bom, terceiro plano quinquenal. Desenvolvimento dos setores estratégicos. Repara que a gente está aqui quase na Primeira Guerra, aqui a gente já está na Primeira Guerra Mundial. Então, setores estratégicos, indústria química, tecnologia de ponta e armamento. Percebeu? Armamento, estamos em guerra. Né?
E aí a gente tem essa preocupação com a produção de arma, porque a gente precisa ir para a guerra. Isso daqui é plano quinquenal. Primeiro, indústria de base, depois consumo e tecnologia, depois armamento, indústria química, tecnologia de ponta. Tudo bem? Muito bem. Aqui a edição da memória, a propaganda stalinista e a arte. A arte vai ser controlada. Por que ela vai ser controlada? Porque eu preciso direcionar a arte. Eu não vou permitir que a arte seja autônoma, que a arte seja livre. Eu quero que a arte seja controlada. Controlada como? Controlada, né, com funções didáticas. Então ela tem que ter uma função. A arte não pode ser pensamento, não pode ser livre expressão, ela tem que ter uma função. Ela tem que incentivar a submissão ao Estado, ela tem que valorizar o povo russo e ela tem que transmitir isso numa linguagem de fácil assimilação. Enxergou? Enxergou o papel da arte? O papel da arte é para te convencer a se submeter ao Stalin, te convencer a se submeter ao Estado. Isso é perigosíssimo. A arte, quando deixa de questionar, a arte, quando tem que te convencer de alguma coisa, é perigosíssimo, porque ela é um instrumento de dominação do Estado sobre você. É o Estado querendo te convencer a se entregar docilmente para o Estado. A gente precisa lembrar da frase do Foucault. O Foucault que falava, né, da produção de corpos politicamente dóceis e economicamente ativos. Escreva isso. A produção de corpos politicamente dóceis e economicamente ativos. Então essa é a ideia da arte. Submeter a população. Convencer a população a se submeter. Isso é perigosíssimo. Para quem? Para a população. Isso é maravilhoso para o Estado. Quando o Estado diz que você tem que ser pró-Estado, que você tem que ser pró-governo, que você não tem que questionar, que você tem que trabalhar, fique esperto que você está caindo numa cilada. Bom, cancelamento da NEP, né? Planificação econômica, já falamos disso nos slides anteriores, né? E veja que o Stalin vai ser retratado aqui ao lado dos trabalhadores russos. Reparou? É o Stalin aqui, reconheceu? Tudo bem? Bom, consequência disso, a gente vai ter um crescimento da indústria soviética que vai sair da Segunda Guerra Mundial, ou seja, terminando lá o terceiro plano quinquenal, a Rússia sai da Segunda Guerra Mundial como uma potência capaz de rivalizar com os Estados Unidos. Tudo bem? Mas Guerra Fria é outro assunto. O que é importante que a gente perceba? Que o socialismo do Stalin é o chamado socialismo real. É o socialismo que vai ser replicado em Cuba, que vai ser replicado na Coreia do Norte e que vai ser replicado na China até um certo momento, lá em 1962, quando a China e a União Soviética vão romper relações, né, especialmente por causa da bomba atômica, mas China e União Soviética vão romper relações. E aí o governo do Mao Tse-tung, né, vai ter as características próprias dele lá, e depois, ainda quando vem Deng Xiaoping na década de 70, aí a China se torna outra coisa ainda mais diferente da União Soviética. Belezinha? Bom, qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e siga 10 História no Instagram. Abraço, até mais!